Boa tarde a todos. Declaro aberto os trabalhos desta sessão do órgão especial. E o primeiro comunicado refere-se ao falecimento da ilustríssima senhora Carmen Sintra Torres de Carvalho, viúva do saudoso desembargador Renato Torres de Carvalho Filho e mãe dos nossos dois colegas desembargadores Ricardo Sintra Torres de Carvalho e Reinaldo Sintra Torres de Carvalho, que ocorreu no dia 10 de outubro. A proposta de encaminhar os pêsames aos nossos colegas e os demais filhos da doutora Carmen, aprovada por unanimidade, né? Nós vamos, em primeiro lugar, porque é extremamente rápida, nós temos uma pauta administrativa e o expediente é relativo à alteração do artigo 86 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Em rigor, ele já foi aprovado em sessões anteriores do órgão especial. Havia apenas uma pequena dúvida a respeito de uma eventual divergência, que não existe. Portanto, é apenas manter aquilo que o órgão especial, em sessões passadas, já decidiu. O Conselho remeteu para o órgão especial apenas para pedir a sacramentação e a homologação daquilo que efetivamente o órgão especial já decidiu. Estão todos de acordo? Tudo bem. O número 2 da pauta diz respeito à indicação do Dr. Rogério Márcio Teixeira, que é juiz de direito da 12ª Vara Civil da Comarca de Santos, para o cargo de juiz de direito da 1ª Vara da Comarca de Ferraz e Vasconcelos. Isto em razão da pena de remoção compulsória que foi aplicado por este órgão em sessão de 29 de 8 de 2018, por examinadas a conveniência do próprio Tribunal de Justiça, e por isso que a proposta é que o Dr. Rogério seja removido para a comarca de Ferraz e Vasconcelos. Estão todos de acordo? Número 3 da pauta é um pedido de Câmara Extraordinária de prorrogação formulado pelo presidente da Seção de Direito Privado, desembargador Gastão Toledo de Campos Melo Filho, para que a 33ª e a 37ª Câmaras Extraordinárias de Direito Privado tenham a prorrogação para julgar os processos remanescentes por mais 6 meses, sendo 2 as sessões respectivamente. Todos de acordo? Na segunda parte, são os afastamentos dos magistrados, nas listas já encaminhadas a Vossas Excelências, que já foram deferidos ad referendo do órgão especial, e são duas listas. Estão todos de acordo? Então, fica aprovada e encerrada a sessão administrativa. Nós temos sobras do desembargador Carlos Bueno, que são dos números 20, 32, 35, 48, 57 e 58. Sobras também do desembargador Ferreira Rodrigues, números 7, 14, 16, 40 e 49. Sobras do desembargador Péricles Pisa, sob números 5, 15, 25 e 54. Uma sobra do desembargador João Carlos Salete, número 61. Permanece adiado, a pedido do desembargador Evaristo dos Santos, processo de número 59.
Pois não, doutor Malheiros. Estou retirando de pauta o 1 e o 2. Então, retirados de pauta pelo desembargador Malheiros, os números 1 e 2. Adiado pelo desembargador Ricardo Anaf, o número 38. O desembargador Cortes pede vista dos processos 11 e 27. É isso, doutor Cortes? Nós temos uma sustentação oral. Eu convido o doutor Daniel Marcos Pastorim a assumir a tribuna para falar em nome do presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. O processo 52 foi adiado exatamente para esta sustentação oral. É uma direta de inconstitucionalidade. O relator eminente desembargador Álvaro Passos, com o voto número 29.770. O autor, Procurador-Geral de Justiça de nosso Estado, requerido presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Dispensado o relatório, passo a palavra ao eminente advogado. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos desembargadores, excelentíssimo relator, o qual inclusive eu manifesto um agradecimento que me recebeu muito bem em seu gabinete quando eu apresentei memoriais. Caros colegas aqui presentes, a presente ADIM, ela trata exclusivamente do quadro administrativo da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. O Ministério Público postula pela extinção dos cargos de assessor do diretor do Departamento de Serviços Municipais, assessor político da Presidência, assessor especial da Presidência, assessor da mesa diretora, assessor político do vereador e diretor jurídico, todos os cargos de provimento em comissão. Em análise aos cargos indicados, a princípio, excelências, apontamos a inexistência do cargo de assessor do diretor do Departamento de Serviços Municipais. E o Ministério Público concordou que esse cargo inexiste na estrutura, por consequência, creio ou postulo pela improcedência da ação neste quesito. Quanto aos cargos políticos da presidência, ou de assessor político da presidência, assessor especial da presidência e assessor da mesa diretora, segundo o entendimento do Ministério Público, são cargos sobrepostos. Em que pese ele questione a atribuição, o Ministério Público pontua que as atribuições, de fato, devem ser exercidas por agentes comissionados. Por outro lado, ele coloca que os cargos são sobrepostos. E, com base neste entendimento, questiona a constitucionalidade das leis municipais aqui tratadas. Em que pese, excelência, o Ministério Público questione as atribuições dos cargos constantes na lei, é nítido que o objetivo é exclusivamente o enxugamento da máquina administrativa. Mas para a gente enxugar a máquina administrativa é necessário conhecê-la. Talvez o olhar frio na legislação, a gente não entenda o histórico. Por isso eu trago aqui para Vossas Excelências o histórico da nossa estrutura, da estrutura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. O que é diferente, sem puxar muito viés para o lado da Câmara Municipal, mas de fato é muito diferente da estrutura da região como um todo. Então, eu vou trazer o seguinte para Vossas Excelências. A Câmara Municipal, atualmente, ela é composta por cargos de provimento através de concurso público de 103 cargos, providos e outros não providos. Mas a estrutura da Câmara é composta de 103 cargos providos por concurso público. Por sua vez, a presidência da Câmara, ela conta com assessor especial, assessor político da presidência, no total, e o chefe de gabinete. No total, a estrutura administrativa
da presidência da Câmara Municipal é composta por 4 cargos. Destes 4 cargos, a presente ADIM, ela busca a exclusão de 3. Então, o presidente da Câmara Municipal, para fazer a gestão de um organismo deste tamanho, ele terá que contar apenas com o seu chefe de gabinete. Os outros 3 cargos é buscado aqui pelo Ministério Público a sua extinção. Excelências, seria apenas a chefia de gabinete. Nesse sentido, não parece razoável que uma estrutura municipal seja composta por uma presidência e a presidência tenha à disposição apenas o seu chefe de gabinete. A mesa diretora, que também é combatida aqui nessa ação, ela é composta por 2 assessores. Esses 2 assessores, excelências, são alvo do questionamento da presente ADIM. Então, a conclusão disso é que a mesa diretora não pode ter nenhum cargo de provimento em comissão. A presidência teria apenas um à sua disposição, a mesa diretora não teria nenhum cargo à sua disposição. Por outro lado, as adequações da Câmara Municipal, por isso que eu iniciei dizendo de um histórico. Eu vou passar para Vossas Excelências o histórico da Câmara Municipal. No ano de 2012, foi feita uma reformulação administrativa da Casa. E nessa reformulação administrativa foram extintos 39 cargos de provimento em comissão. Todos eles integravam a presidência da Câmara. Antes do Ministério Público ou qualquer órgão se manifestar, aliás, haviam apontamentos do Tribunal de Contas. A Câmara já começou a sua adequação administrativa e foram extintos 39 cargos de provimento em comissão. Ainda no conceito de adequação, excelências, no ano de 2014, nos termos do artigo 4º e 5º da Lei 5.199 de 2014, foram extintos 19 cargos comissionados. 19 cargos que compunham a estrutura do gabinete dos vereadores e 3 cargos originados do gabinete da presidência. Em 2014, foram extintos, no total, 22 cargos em comissão da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, somados-se aos 39 anteriormente colocados aqui para Vossas Excelências. Então, Excelência, com essa alteração, essa modificação estrutural, o gabinete do vereador em São Caetano passou a contar com 5 cargos comissionados por gabinete de vereador. Eram 6 em 2014, passaram-se a ser 5 cargos em comissão. E as modificações, as adequações não pararam por aí, Excelências. Em 2017, no mês de março do ano passado, o atual presidente, o qual eu venho falar em nome, por base de uma nova lei, extinguiu mais 19 cargos de provimento em comissão, todos eles dos gabinetes dos vereadores. Então, os gabinetes dos vereadores hoje contam com 4 assessores, apenas 4 assessores. E aí, excelências, eu trago aqui para o debate também um comparativo com a região. Enquanto a Câmara de São Caetano conta cada vereador com 4 assessores, e a pretensão do Ministério Público é que passe a ser 3, a Câmara de Vereadores de São Bernardo do Campo conta com 10. Cada vereador da Câmara de São Caetano conta com 10 assessores. A Câmara de Santo André conta com 10. A Câmara de Mauá conta com 7. E a Câmara de Diadema conta com 5. A desproporção, com todo respeito, Excelências, é muito gritante. Com essa ação, o Ministério Público quer que os vereadores passem a contar em seu gabinete com apenas 3 assessores. A presidência passaria a contar com apenas o seu chefe de gabinete, a mesa diretora não contaria com mais ninguém, e os vereadores contariam com apenas 3 assessores. Então, Excelências, esses são os elementos quanto a esses cargos colocados em discussão, mas a ação é um pouco mais ampla. Ela também questiona o cargo de diretor jurídico da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Eu acompanho muitos julgamentos proferidos por Vossas Excelências e sei que já existe um inquinamento para determinado entendimento, que é de que os cargos de diretor jurídico, procurador-geral de município,
com a aplicação do parágrafo único do artigo 100 da Constituição do Estado de São Paulo, devem ser providos em comissão, desde que por integrantes da carreira. Também sei que Vossas Excelências conhecem muito bem o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal, nos autos da ADIM 883446. Salvo engano, é o município de Marília. Então, hoje temos uma situação um pouco teratológica, digamos assim. Apenas o município, que é, salvo engano, Marília, apenas o município de Marília conta com um procurador-geral de livre nomeação. Estamos causando, Excelências, uma insegurança jurídica, nos cabendo agora, com todo respeito e acatamento à decisão de Vossas Excelências, mas a gente precisa enfrentar a matéria com profundidade. Nós precisamos, sim, enfrentar a decisão do Supremo. Simplesmente foi fixado um entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, contrário ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que foi julgado por colegiado. A princípio, a decisão era do ministro Barroso, mas foi encarado por um colegiado. E simplesmente não enfrentamos a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Nós firmamos o nosso entendimento. Então, o Estado de São Paulo, onde eu até peço, Excelências, de abrir aspas aqui, em um trecho da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em que é muito claro. Eles decidiram relacionado à Constituição do Estado de São Paulo. E peço vênia para abrir aspas, Excelências. Eles dizem o seguinte, decisão do ministro de relatoria do ministro Barroso. Não há na Constituição estadual expressa remissão aos municípios da regra imposta do seu artigo 100. De igual modo, a Constituição Federal não impõe que o cargo de chefia dos órgãos da advocacia pública seja privativo de membros da representação. Excelências, a Constituição Estadual estabelece, prevê, permite que o advogado-geral da União seja de livre nomeação do presidente da República, sem haver restrição, não impõe que seja alguém de carreira. A Constituição do Estado faz essa diferenciação. Então, temos uma Constituição Federal que estabelece de uma forma, dando autonomia ao seu presidente, a Constituição Estadual estabelecendo de outra forma, limitando os poderes do governador. E temos uma ampliação do entendimento, estendendo aos municípios, restringindo o direito dos prefeitos e dos presidentes de Câmara Municipal. Por isso, Excelências, eu sei do entendimento já consagrado, já firmado. Eu só peço que Vossas Excelências enfrentem a decisão do Supremo Tribunal Federal. Até para que isso nos permita interpor um recurso extraordinário e levar novamente a questão para o Supremo Tribunal Federal. Não dá simplesmente para a gente fechar os olhos, imaginar ou entender que essa decisão não existe, porque ela existe. Então, Excelências, eu termino aqui, em linhas gerais, quanto à estrutura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, acredito e com convicção de que a estrutura é extremamente enxuta, que essa ação do Ministério Público, com todo respeito, que visa simplesmente o enxugamento de uma máquina que já foi enxugada, não merece prosperar. Quanto ao cargo de diretor jurídico, peço, Excelências, que Vossas Excelências enfrentem a decisão do Supremo Tribunal Federal. E, por fim, caso seja procedente essa ação, em desfavor da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, eu requeiro a modulação dos efeitos, o que já vem sendo adotado por esse colegiado. É isso, Excelência. Obrigado. Cumprimento o eminente advogado, doutor Daniel Marcos, pela sustentação oral, e passo a palavra ao ilustre relator, o desembargador Álvaro Passos. Pois não, senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, senhores desembargadores que compõem esse colegiado, senhores advogados presentes, cumprimento especialmente o doutor advogado, que representa a Câmara Municipal de São Caetano, que nessa oportunidade fez uso da palavra na tribuna. Senhor presidente, antes de iniciar a leitura do voto, faço apenas um breve comentário com relação aos argumentos lançados à tribuna quanto ao enxugamento da máquina administrativa do Legislativo Municipal. Ocorre que essa questão de extinção de cargos não se refere ao tema de constitucionalidade e sim de conveniência.
Portanto, se Sua Excelência, o presidente da Câmara, entendeu por bem a extinção, evidentemente que isso não afeta o julgamento, uma vez que a nossa análise se prende ao texto constitucional e não à análise de conveniência e oportunidade que Sua Excelência, o vereador presidente, assim adotou. Também com relação aos demais legislativos da região, de toda sorte também não é parâmetro constitucional, razão pela qual não se pode levar em conta na análise do caso se a Câmara A ou Câmara B tem a mesma proporção de vereadores. Cada caso, evidentemente, que deve ser analisado à luz da Constituição e não, mais uma vez, como disse, da conveniência, porque foge exatamente às nossas atribuições. Bem, quanto ao caso em tela, faço a leitura de algumas passagens do meu voto. Os textos legais objeto desta lide dispõem sobre a alteração do quadro pessoal da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, apresentando e criando determinados cargos de provimento em comissão. A leitura integral das aludidas leis não permite concluir que esses cargos tenham função que permitam o provimento em comissão, sendo certo que são atribuições comuns e genéricas, de natureza técnica e burocrática, não bastando a inclusão da expressão como assessor, chefe ou diretor, ou suas derivadas, prestar assistência, chefiar ou assessorar, no texto apenas para retirar a qualidade de cargo de provimento efetivo. De fato, a inclusão na lei de nomenclaturas como assessor, assistente, diretor, chefe, dentre outras, por si só não logram características à função de direção, chefia e assessoramento exigidas pelo artigo 37 da Constituição Federal e também nos artigos 111, 115, 2 e 5 da Constituição Estadual. E, consequentemente, nem possibilidade de ingresso na exceção de provimento sem concurso. Tais condições devem ser avaliadas na natureza da função efetivamente exercida, o que depende de sua descrição específica em lei. A atividade do poder público segue, em todos os seus aspectos, obrigatoriamente o princípio da legalidade, dependente de regras previamente estabelecidas para atender ao interesse público. Deste modo, todas as normas específicas aplicáveis aos servidores dependem da edição das respectivas leis, sendo certo que sempre deve ser notada a prioridade do interesse público. Assegurando tanto o controle da atuação pública quanto a igualdade de condições a todos no preenchimento dos cargos públicos, o artigo 37 da Constituição Federal e a Constituição do Estado, consequentemente, estabelecem a regra do concurso público para o seu provimento, figurando os cargos em comissão como exceção. Deste modo, a sua ocupação precisa atender rigorosamente aos requisitos constitucionais, devendo envolver atividade de chefia, direção e assessoramento e não de caráter técnico ou burocrático que pertence aos cargos efetivos gerais, sendo imprescindível a caracterização de um vínculo de confiança, o que não está presente em nenhum dos casos dessa hipótese vertente. Ademais, a leitura das atribuições descritas nas leis aqui impugnadas, verifica-se o estabelecimento de funções genéricas, sem indicação de características próprias e aptas a se enquadrarem em cargos que possam ser comissionados e serem dotados de confiança, ou seja, inviáveis de serem exercidos por aqueles que integram o quadro efetivo do funcionalismo municipal. Não basta a argumentação de que seriam funcionários que trabalham com autoridade, com poder de decisão e político, sendo certo que, com elas, também pode atuar regularmente funcionários efetivos. De fato, até mesmo por serem cargos comissionados, uma exceção à regra do concurso público, tais atribuições devem indicar especificamente os elementos necessários à sua existência, mostrando-se insuficiente a descrição genérica, tal como se nota nessas leis. Cito aqui, senhor presidente, precedentes desta Câmara, deste órgão especial, uma vez que o tema é extremamente recorrente e já temos assentado um entendimento bastante sólido com relação a esses cargos. Conquanto os municípios possuam autonomia para se organizar e administrar, esta não é absoluta, porquanto deve haver, por parte de todos os entes federados, respeito aos parâmetros da Constituição Federal e das respectivas constituições estaduais, como reproduzido ainda no artigo 140 da Constituição do Estado. Senhor presidente, eu vou, tendo em vista que a questão aqui ela é
reafirmando já o posicionamento anteriormente esposado, vou permitir deixar de ler esse trecho do voto, uma vez que estará disponível ao nobre advogado, tão logo termine a sessão. Relativamente ao cargo de diretor jurídico, que é colocação ligada à atividade da advocacia pública, tem-se que a Constituição Federal, em seus artigos 131 e 132, tratou, dentro das funções essenciais da Justiça, a advocacia pública, apresentando aspectos da Advocacia Geral da União e determinados elementos das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal. Por sua vez, a Constituição do Estado de São Paulo, no artigo 98 e 102, apresentou a organização da Procuradoria Geral do Estado. Nesse aspecto, existe a necessidade de que os cargos tenham como função aqueles pertencentes à advocacia pública, não pode ser em comissão, e sim devem ser efetivos, ou seja, com admissão por meio de concurso público. Afinal, ao se tratar do tema de criação de cargos e fixação de suas atribuições, os municípios devem atentar aos preceitos constitucionais já existentes acerca do serviço público. Nos termos do inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal, a regra é o ingresso por meio de concurso público de provas e títulos, o que igualmente foi repetido na Constituição do Estado no artigo 155.2, viabilizando, dentro do Estado Democrático de Direito, a participação e igualdade de todos os interessados, que todos os interessados preenchem os requisitos essenciais. O nobre advogado lançou da tribuna um desafio a essa Corte no sentido de enfrentar a decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, que, no voto citado, estabelece um novo entendimento para o tema. Eu me curvo a esse colegiado, no sentido de repetir os fundamentos que nós já assentamos aqui, com relação à advocacia geral, quanto à exigência do concurso público. Porém, se houver, evidentemente, mudança de entendimento desta Corte, nós deveremos, evidentemente, refletir sobre isso e mudar o nosso posicionamento. Eu, por hora, me mantenho fiel ao entendimento desta Corte. Com relação ao assessor político interno, senhor presidente, esse cargo foi extinto, razão pela qual, com relação a ele, estou julgando extinta também a ação, uma vez que já não mais subsiste. Por essas razões expostas, em resumo, senhor presidente, eu estou propondo, em primeiro lugar, que seja julgada extinta a ação sem resolução do mérito com relação ao cargo citado e, quanto aos demais, julgar procedente a ação a fim de ser declarada inconstitucionalidade nos termos já proferidos, com modulação dos efeitos de 120 dias, como é da tradição também deste Colendo órgão especial. É o que proponho, senhor presidente. Obrigado. Eu indago ao plenário se estão todos de acordo. Pois não, doutor Ferraz, Arruda, com a palavra. Senhor presidente, caros colegas, eu só gostaria de lembrar que a questão, pedindo vênia, excelentíssimo Álvaro Paz, com respeito à questão da advocacia, ser necessária concurso público, na esteira do voto do desembargador Carlos Bueno, eu repito que foi suspenso porque o doutor Fernando Rodrigues tem posicionamento de que, pela autonomia do município, pode-se nomear procurador sem precisar ser provimento efetivo. Então, eu só lembro que há essa dúvida com respeito a isso, porque o doutor Fernando Rodrigues tem um voto nesse sentido. Embora eu vote, já até adianto o meu voto, que eu estou de acordo com o desembargador Álvaro Paz. Só estou lembrando que existe essa questão pendente. Não sei se o órgão especial vai continuar deixando pendente a questão ou vai votar já e manter o voto, não é? É isso, senhor presidente. Alguém tem alguma observação? Doutor Ricardo Anaf. Senhor presidente, senhores desembargadores, essa questão relativa ao voto do desembargador Ferreira Rodrigues diz respeito à simetria, né, em relação à subordinação hierárquica ao senhor secretário de Negócios Jurídicos, né, que não haveria essa simetria estabelecida. O que ficou suspenso em relação à discussão do voto do desembargador Carlos Bueno, que o doutor Ferreira Rodrigues pediu vista, foi que a chefia cometida não se sabia se ela tinha representação judicial ou não da municipalidade, porque para ter a representação judicial da municipalidade é só o servidor concursado, né? Exatamente no sentido da advocacia pública, quer no município, no Estado ou na União. Há de ser concursado, matéria pacífica, tanto aqui
como no Supremo Tribunal Federal. Não há discussão em relação a esse ponto. A minha única dúvida, e aqui eu ponho em discussão, não há dúvida que o advogado público, aquele que representa a municipalidade, judicialmente, há de ser concursado. Não há dúvida. Mas, por outro lado, quem exerce a diretoria da advocacia pública, em sendo ele também representante judicial, também tem que ser concursado. Mas não obsta que o cargo seja provido por comissão dentre os efetivos. Então, a minha colocação, como aqui está no voto, não podem ser em comissão, eu fazia uma proposta de uma interpretação conforme, podem ser em comissão, desde que o concursado para o cargo da advocacia pública. Né? Porque aí eu entro em termos da comissão e não escapo, por outro lado, do cargo efetivo para aquele que representa a municipalidade, judicialmente. Eu faria essa colocação ao nobre relator. Pois não, está com a palavra, doutor. Pois não. O vereador Ricardo Anaf, conforme tem se decidido nesta corte, pode ser em comissão desde que o nomeado pertence aos quadros. Essa posição está mantida. É só a questão da livre nomeação em comissão, ou seja, alguém fora do quadro. Porque se não está explicitado, talvez seja numa parte que não foi referendada aqui na minha leitura, né? Mas esse tem sido o entendimento dessa corte, ao qual eu ainda me mantenho fiel. Estou colocando da interpretação conforme. Certo. Então, com a interpretação conforme, eu afasto a inconstitucionalidade e adequo. Não tem problema nenhum. Sim, faço adequação. Só isso. Continua inconstitucional, porém, só que com a interpretação conforme pode ser adequado a qualquer um que seja concursado. Essa é a minha proposta, senhor presidente. Eu agradeço e restituo a palavra ao doutor Ferraz e Arruda. Senhor presidente, eu peço vênia ao desembargador Anaf, porque essa questão foi discutida num voto meu com o doutor Fernando Rodrigues. Isso. E ele pediu vista em função da minha fala. Ele ficou de verificar essa questão. Hoje ele está ausente, né? Então eu peço, ele está ausente, evidentemente, peço vênia para dizer ao desembargador Anaf que talvez a minha inteligência não tenha alcançado o voto do doutor Fernando Rodrigues. O que me chama a atenção, que me chamou a atenção na época, foi que eu estudei muito a questão e entendi nesse sentido de que precisa ser concursado, e o desembargador Fernando Rodrigues disse que não precisava, salvo o melhor juiz. Senhor presidente, diante dessa questão, que temos um tema ainda a ser debatido e diante também do precedente que foi lembrado da tribuna, talvez fosse o caso de suspendermos esse julgamento, né? A relatoria suspende, aguarda a data oportuna de análise do tema pelo desembargador Ferreira Rodrigues, quando então também decidiríamos este caso e com isso uniformizaríamos o entendimento dessa corte, seja num sentido, seja no outro. Então acho que é prudente aguardarmos o retorno do doutor Ferreira Rodrigues, então fica suspenso exatamente para examinar isso daí. Assim fica decidido. Pois não. Então, fica retirado de pauta pelo relator, para pauta subsequente, para ser pautado em data oportuna. Está ótimo. Tá bem. Assim Obrigado. fica. Pois não. Nós vamos fazer os blocos, por favor. Em primeiro lugar, ADIM, vício de iniciativa, princípio da separação dos poderes. É o artigo, é os números 3, 9, 12, 21, 28, 30, 31 e 33. Classe ADIM. 10, 13, 17, 18, 22, 23, 24 e 26.
Embargos de declaração: 36, 37, 39, 41, 42, 44 e 63. Classe mandado de segurança: 46 e 47. Classes diversas: 6. Agravo. 8. Conflito de competência. 29. ADIM extinção. 34. Dissídio coletivo. E 45. Arguição de inconstitucionalidade. Vamos agora às preferências simples. A primeira é o número 43 da pauta. O relator é o desembargador Geraldo Wohlers, que tem o voto 32346. Quem embarga é o sindicato, embargo declaratórios, embargante é o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Paulínia. Com a palavra o relator. Preclaro o presidente, nobres desembargadores, distintos advogados aqui presentes. Presidente, volta à baila a questão do celebrado 14º salário instituído no município de Paulínia. São embargos declaratórios opostos em face de veneranda decisão deste sodalício, que já rejeitou precedentes embargos de declaração. É uma prática que viceja perante as colendas câmaras, começa a se estender de forma deletéria aqui no nosso plenário, e é com tristeza que eu constato a multiplicação desses casos, ainda embrionária, mas alguma coisa precisa ser feita para coibir. Eu não conheço, presidente. O relator não conhece, todos de acordo? Não conheceram por votação unânime. A próxima preferência, o número 4 da pauta, eu sou o relator, é um agravo interno, agravante à Fazenda do Estado de São Paulo e agravado Santa Virgínia Agropecuária Limitada e outros. Esse agravo interno, eu leio a ementa, já remeti o voto a vossas excelências, é uma decisão que não outorgou efeito suspensivo a recurso ordinário em mandado de segurança. A decisão não tem caráter teratológico, nem é manifestamente legal e nem afronta a decisão de Tribunal Superior. A proposta é o não provimento. Todos de acordo? Assim fica julgado. Negaram provimento por VU. Próximo, embargo de declaração, é o número 62 da pauta, uma preferência simples, doutor Renato Sertorelli, que relata, tem o voto 3783, embargante Felipe Maria da Silva. Com a palavra, o relator. Boa tarde a todos. Senhor presidente, houve a impetração de um mandado de segurança que foi denegado por unanimidade pelo órgão especial. Os impetrantes, então, puseram embargos de declaração e, ato contínuo, em meio aos embargos, protocolizaram uma petição requerendo a desistência do mandado de segurança, invocando o artigo 485, número 8 do Código de Processo Civil. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar esse tema 530, de repercussão geral, consolidou o entendimento, dizendo que é possível ao impetrante desistir do mandado de segurança mesmo após a prolação de edição de mérito, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora. Eu estou, então, pelo meu voto, homologando a desistência do mandado de segurança e, consequentemente, reputando prejudicados os embargos declaratórios opostos. Todos de acordo? Assim fica decidido, então, por votação unânime. A última preferência é o número 51 da pauta. O relator é o doutor Beretta da Silveira. No caso, foi adiado a pedido do excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Anaf, após o voto do relator, afastando as preliminares e julgando a ação direta de inconstitucionalidade procedente em parte com modulação. A
passo então a palavra. O requerente é o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Itu e região. E o réu, prefeito do município de Itu, e a palavra está com o desembargador Ricardo Anaf. Senhor presidente, me permite, Pois não, desculpa. interrompendo, é que eu fiz um pequeno acerto no dispositivo, até por sugestão do eminente desembargador Ricardo Anaf. Eu havia dito que era procedente em parte, mas, na verdade, e a observação de Sua Excelência tem inteira razão, a mim me parece que a ação é procedente, total, sem ser em parte. Então, eu fiz esse pequeno ajuste no dispositivo, na emenda, só comunicando, então, acolhendo o órgão especial. Doutor Anaf, está tudo, então, não há mais necessidade, né, doutor Anaf? Senhor presidente, essa é uma questão, a outra é a da modulação, que aqui é um pouco heterodoxo, mas me rindo aos argumentos do relator na hipótese que me parece que realmente vai ser profilática. Então, eu estou acompanhando, senhor presidente, pela procedência com modulação. Todos estão de acordo? Então, procedência com modulação, votação unânime. Um destaque aqui, é o número 19 da pauta, pedido do desembargador Evaristo dos Santos. 19 da pauta, quem relata é o desembargador Beretta da Silveira, com o voto 42.494. Autor da direta de constitucionalidade é o prefeito de Jundiaí. E o requerido é o presidente da Câmara do mesmo município. Com a palavra, então, o doutor Beretta da Silveira. Senhor presidente, senhores desembargadores, é uma direta em face da Lei 8.935, de 9 de abril de 2018, do município de Jundiaí, iniciativa parlamentar que prevê corpos artísticos estáveis. Eu vou direto ao ponto, senhor presidente, eu estou julgando procedente a demanda e também reconhecendo aqui acho que depois Sua Excelência, o eminente desembargador Evaristo dos Santos fará a colocação, aqui nessa lei não há nenhuma indicação de fonte de custeio. O que me parece que o órgão especial tem dito até então é que é admissível a indicação de fonte genérica de custeio. Isso nós temos dito, nós temos aceito isso, a jurisprudência é tranquila nesse sentido. Não há necessidade de indicação específica de fonte de custeio da lei, mas admitindo a indicação genérica. Mas o que não é possível, em tese, é nenhuma indicação nas hipóteses em que a lei cria despesa, que é o caso. Poder-se-ia dispensar qualquer indicação de fonte de despesa, nenhuma indicação de fonte de despesa, se a lei não criasse nenhuma. Mas aqui me parece que há uma criação de despesa e o dispositivo questionado, a lei em questão, não fez nenhuma indicação de fonte de custeio. Então, me parece que, nesse ponto, quando não há nenhuma indicação de fonte de custeio e a lei cria despesa, ela afronta o artigo 25 da Constituição Estadual. Então, é essa inteligência que me parece que havia se formado aqui no órgão especial. É possível a indicação genérica de fonte de custeio. Isso não leva à inconstitucionalidade da lei. Mas nenhuma indicação, na hipótese em que cria despesa, afrontaria o artigo 25. Então, eu estou julgando procedente a ação, e reconhecendo que também aqui, no caso específico, não há nenhuma indicação de fonte de despesa, de modo que afronta o artigo 25 da Constituição Estadual. Então, essa é a minha colocação, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Beretta. Passo a palavra ao doutor Getúlio. Essa também era meu entendimento até pouco tempo atrás. Eu me lembro que, num caso concreto, me lembro que a ADIM, eu fiz a observação no sentido de que a indicação de fonte de custeio era imprescindível quando a matéria fosse de previdência,
porque a Constituição é expressa a respeito disso. O órgão especial se inclinou no sentido de tolerar, abrandar a reconhecimento de inconstitucionalidade quando a indicação era genérica e quando não havia indicação de fonte de custeio, quando poderia a norma gerar custos, né? Não reconhecia a inconstitucionalidade quando houvesse a total omissão. Menciono 3 casos, uma relatada pelo legislador Moacir Pérez, numa ADIM julgada em março desse ano, outra do doutor Beretta, julgada também em março desse ano, e uma terceira do doutor Ricardo Anaf, aliás, todas no mesmo dia 14 de março. As 3 foram julgadas no mesmo dia, em que do teor desses dispositivos, dessas regras, foi afastado o reconhecimento de inconstitucionalidade com a falta de indicação de fonte de custeio em geral. A partir de então, eu venho, e isso foi feito, e penso eu, calcado num precedente, já não muito novo, lembrado pelo doutor Márcio Bartoli, em casos anteriores, em acordo do Supremo, da palavra do ministro Gilmar Mendes. E lá diz ele, a Sua Excelência, a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Então, eu entendi, foi dada uma interpretação mais ampla a essa, vamos dizer assim, benesse ou a não reconhecimento de invalidade, o que, a certo ponto, me parece bastante razoável diante, ainda mais agora, decisões do Supremo, reiteradas, que eu menciono, o próprio voto do ministro Gilmar Mendes refere-se a vários outros precedentes no mesmo sentido daquela casa. E não vejo motivo, com todo respeito, para divergirmos. Quer dizer, mesmo não havendo a indicação, feita essa ressalva de que a matéria, a execuibilidade fica delegada para o exercício subsequente, isso sanaria um reconhecimento de vício que, venhamos reconhecer, vamos admitindo por hipótese que a regra, que a norma toda seja constitucional, reconhecer a inconstitucionalidade só do dispositivo, porque não foi previsão devida, qual o resultado prático disso? Me parece nenhum. Então, razão pela qual eu acho que nós podemos firmar, penso eu, né, se isso todos os colegas estiverem de acordo, com essas 3 posições, né, quer dizer, previdência necessária à fonte de custeio. Se há uma referência genérica, não há inconstitucionalidade. Também, se não houver regra alguma de indicação de fonte de custeio, à luz do que interpreta o Supremo Tribunal Federal. E esse órgão, em últimas decisões, certo? Não seria conveniente, não seria razoável inquinarmos de inconstitucional o preceito isolado ou macular totalmente a lei que não o contenha. É o que eu proponho, senhor presidente, afastar do reconhecimento, né, da questão do reconhecimento de inconstitucionalidade, quando a fonte de custeio seja ou genérica ou seja inexistente. É o que eu proponho, razão pela qual estou julgando procedente a ação, senhor presidente. Eu anoto, doutor Beretta, que eu havia anotado exatamente isso que o doutor Getúlio, eu fiz uma pesquisa e verifiquei que o quadro que o doutor Evaristo dos Santos delineou aqui agora é exatamente em face dessa mudança nas últimas decisões. E pelo que eu verifiquei, realmente houve essa modificação. Eu até havia notado só isso. Não é? Então, eu dou a palavra para o doutor Beretta da Silveira, ou então colocamos em votação essa proposta do doutor Evaristo. Senhor presidente, senhores desembargadores, salvo o melhor juízo, esse precedente que Sua Excelência cita, de minha relatoria, dizia respeito à indicação, falta de indicação específica, então era uma indicação genérica. E aí nós dissemos que não havia problema mesmo. Mas eu também não tenho nenhum problema em reconhecer-se que nenhuma indicação de fonte de custeio da lei também não levaria à inconstitucionalidade. Eu me curvo aqui com maior tranquilidade. Mas eu já proferi relatei votos aqui, nesse sentido que eu estou fazendo agora.
quando não havia nenhuma indicação de fonte de custeio e a lei gerava a despesa. Então, ela ofendia o artigo 25. Agora, o que estabelecerem, eu apenas retiro do voto, não tem problema nenhum, se for a vontade do órgão plenário, e até para estabelecer mesmo. Então, daqui para frente, o que faremos? Eu acho a ideia boa, mas eu passo a palavra ao doutor Anaf, que tem uma manifestação. Senhor presidente, senhores desembargadores, eu concordo, doutor, com o desembargador Evaristo dos Santos, com todas as vênias ao nobre desembargador Breta Silveira. Eu fiz voto nesse sentido, com essa citação da ADI 3.599 do ministro Gilmar Mendes. Há de se lembrar que, quando foi julgado o leading case do tema 917, também não tinha fonte de custeio nenhuma, e a ausência de fonte específica e a sua ausência absoluta tem o mesmo significado. Em especial num país como o Brasil, que de tempos em tempos nós temos um orçamento absolutamente restrito, nós não temos excesso no orçamento, isso não existe, ou seja, a ausência de fonte específica equivale à absoluta ausência da fonte de custeio, ou seja, não faz muita diferença. E, como muito bem lembrado por Sua Excelência, o vereador Evaristo dos Santos, exceção feita à norma previdenciária, porque aí não só eu tenho que ter a menção, mas tem que ser específica. Eu tenho que dizer de onde eu vou tirar o dinheiro. Em matéria previdenciária, a Constituição Federal e a Constituição Estadual é precisa em relação a isso. Então, em relação a esse tema, me parece absolutamente razoável, porque a ausência de indicação ou ausência de fonte específica, com todas as vênias, é a mesma coisa. Tá? Eu estou acompanhando aqui o desembargador Evaristo Santos com essas observações, até porque eu já votei assim. Eu agradeço a manifestação do doutor Anaf. Passo a palavra ao doutor Ferraz de Arruda. Não, eu só queria, senhor desembargador, devolver as homenagens que foram prestadas a mim e ao doutor Beretta, que está também renunciando o seu voto para a harmonização da jurisprudência desse órgão. Portanto, espeça seu ofício. Com muita tranquilidade, desembargador. Muito obrigado. Senhor presidente, não, se for assim o entendimento, com muita facilidade, com muita tranquilidade, eu só retiro aqui um trecho do voto, sem problema nenhum. Mas é esse o entendimento do órgão especial? Bom, se firmarmos a tese, agora fica uniformizado. Acho que todos estão de acordo? Eu estou de acordo. Acho que essa posição, eu havia refletido bem sobre isso esta noite. Está certo. Então, o silêncio, assim fica... o silêncio eloquente respondeu, né? Está certo, senhor presidente. Eu retiro essa parte e vamos passar... a parte dispositiva, então, para ficar gravado? É a mesma, julgaram procedente. Só isso? Só isso. Tá certo. E estabelecido que, mesmo a falta de nenhuma indicação, não gera inconstitucionalidade, salvo na questão previdenciária. Está ótimo. Pois não. Votação unânime. Assim fica julgado. Parabéns, doutor Beretta. O próximo caso é um caso que eu pedi vista, que envolve o problema da lei do rodeio de São Pedro. Eu só mandei o voto por volta das 10 da manhã. Todos leram ou seria melhor deixar para a semana que vem? Eu estou acompanhando o doutor Anaf. É um voto longo. Mas se estiverem em condições... Todos receberam? Não? Então, eu vou deixar para a semana que vem, para que haja possibilidade, que é muito importante essa questão envolvendo os rodeios para a economia desses municípios. Não é? Se envolve principalmente, não só São Pedro, mas Barretos, Avaré e outras, aqui no estado de São Paulo, Araçatuba, não é? São José do Rio Preto, e é uma questão muito importante que as forças vivas locais, que envolve turismo e a parte econômica desses municípios. Então, eu retiro de pauta para ser votado na próxima semana. Como sobra fica. O próximo a ser julgado é o 53 da pauta,
uma direta de inconstitucionalidade, o relator, o desembargador Ferraz de Arruda, o segundo juiz é o desembargador Xavier de Aquino. Houve o indeferimento do pedido de ingresso do município de Cajamar como amicus curiae e seu pedido de sustentação oral. Foi adiado a pedido do Dr. Xavier de Aquino, após o voto do eminente relator, Ferraz de Arruda, julgando a ação procedente com modulação. Em razão disso, está com a palavra o desembargador Decano. Acompanhando, senhor presidente. Doutor Beretta, muito obrigado. O desembargador Xavier de Aquino acompanha. Doutor Beretta pede a palavra. Senhor presidente, apenas duas observações e muito rápidas. Em 15 de fevereiro de 2017, eu relatei uma de Cajamar, que era a lei complementar número 62, de 6 de setembro de 2005. E aqui agora nós estamos tratando da lei complementar 63, de setembro de 2005, com uma redação de uma lei de 27 de fevereiro de 2018, de respeito a cargos, comissão, etc. Naquela que eu relatei, nós entendemos que os cargos relacionados com a diretoria eram constitucionais e foram admitidos. Os demais cargos de coordenador, apenas um, nós dissemos naquela oportunidade, e a votação foi unânime, que é o cargo de coordenador da Defesa Civil. Nós dissemos naquela oportunidade que esse cargo ele atendia aos requisitos para ser preenchido por comissão. Mas os demais cargos de coordenador eram todos inconstitucionais. E o que fez aqui, parece, esse município de Cajamar? Ele estabeleceu essa nova lei de 27 de fevereiro de 2018, ou seja, após o julgamento daquela de 2017, que eu relatei, e restabeleceu praticamente os mesmos cargos. Agora com uma outra roupagem, mas trazendo de volta aqueles mesmos cargos que nós já havíamos dito que eram inconstitucionais. Então, houve aqui uma tentativa de ressuscitar cargos que, na verdade, este colendo, o órgão especial, já havia dito que não vestiam a roupagem do provimento por comissão. Então, tem essa outra questão, não sei se seria caso de remessa de peça ao Ministério Público. Eu, particularmente, não faço questão disso, não costumo ter esse tipo de atitude. E a segunda observação é que aqui no caso do eminente relator, ele concede prazo de 90 dias para a modulação, em vez de os 120 dias que nós temos feito. É isso mesmo, desembargador? Com a palavra, doutor Ferraz de Arruda. O eminente desembargador Beretta, a lei complementar é número 159. Sim. E como ele é de 27 de fevereiro de 2018, portanto, vamos dizer, recente, é que eu resolvi estipular o prazo menor de 90 dias, para que não ficasse. A lei é desse ano. Sim. Então, eu estipulei 90 dias porque o prazo é muito curto, quer dizer, não vai haver muito problema para a administração pública, é só essa razão. Pois não. Mas se quiserem botar 120 dias, eu coloco 120 dias também, não tem problema. Doutor Arnaf, está com a palavra. Senhor presidente, eu vou ser muito breve. Essa disputa dos 120 dias, do 90 dias, com todas as vênias, nós já fizemos isso aqui. Quando acontece isso, do editar uma lei, declaro inconstitucional, e em seguida o município edita outra, idêntica, só muda o rótulo, um pouco de roupagem, como foi colocado, nós temos feito isso, ou não damos modulação, ou reduzimos a modulação. Justamente porque ao município, ao invés de se adequar à forma constitucional, ele deu um jeitinho e editou as mesmas coisas, com os mesmos defeitos, mas com uma outra roupagem. Então, com todas as vinhas, eu acho que 90 dias está bom, se for o caso é 60 dias, ou isso. Agora, 120 eu acho que não é o caso. A partir do momento que o doutor Beretta já aponta que foi julgado, questão idêntica,
né? Só mudou a roupagem. Eu acho que 60 dias estava de bom tamanho, com todas as vênias. Mas é só uma observação, fica a critério do nobre desembargador relator. Não, se quiser ele para 60 dias, para mim não tem problema nenhum. Eu passo a palavra ao doutor Xavier de Aquino. Não, é só uma peculiaridade. Esse município, nesse período, parece que teve 8 prefeitos. Está certo. O caso seria de encaminhar peças, como propõe o doutor Arthur? Eu entendo que não, senhor presidente. Não, só sugerir. Então, 60 dias, de face das... Eu acho que também... O desembargador Salete e Evaristo dos Santos estão falando sem modulação. Sem modulação, aí eu também concordo. Até por causa dessa conduta aí que na verdade, ela afronta o órgão especial. Acho que sem modulação fica melhor ainda. Então, põe o sem modulação, se o órgão estiver de acordo. Todos de acordo? Face das peculiaridades, né? Doutor Evaristo dos Santos, me desculpe. Nesse sentido, senhor presidente, nós temos um precedente, se não me engano foi o desembargador Cascone, que observou em outro caso a situação exatamente idêntica. Isso. E nós votamos no sentido de não conceder modulação. Então, já fizemos de mais de uma vez isso. Aqui acho que acho que seria conveniente mantermos essa tradição, essa conveniência do órgão especial. Para efeitos pedagógicos. Não vou mandar. Parece que é melhor, né? Sem modulação. Sim. Concorda, doutor? Se o órgão estiver de acordo. Se todos, exatamente. Todos de acordo? Então, sem remessa, mas sem modulação. O doutor Trujillo quer manifestar alguma coisa? Desculpe, doutor. Apenas lembrando que há uns 4 ou 5 meses, nós tivemos um caso idêntico. Eu até lutei para que fossem 90 dias e esse colendo órgão fixou em 60 dias, lá da comarca de Franca. Exatamente. Eram 120, foi para 60, eu lutei para que fossem 90, justificando a questão de alteração da administração, e o que prevaleceu foram 60 dias e o encaminhamento de peças ao Ministério Público. Aqui estão fazendo uma outra balança. Sem peças, mas sem modulação. Dr. Rollers. Presidente, apenas para lembrar que há precedente também no sentido do que Vossa Excelência preconizou. Ou seja, sem modulação alguma, foi neste ano, e no caso, não me lembro qual era a comarca, mas no caso houve remessa de peças, inclusive, ao Ministério Público. Estamos sendo até condescendentes, eu acho. Eu também. Mas qual seria a infração cometida, já que é um corpo legislativo? Seria ofensa ao tribunal, ao órgão especial? Então façamos assim, sem modulação e sem remessa. Todos de acordo? Então vamos lá. Assim fica decidido, o doutor Ferraz de Arruda retira a modulação. Muito obrigado a todos. Próximo a ser julgado, aos 55 da pauta, doutor Malheiros, que relata, e tem o voto 38634, ele foi adiado a pedido do desembargador Ricardo Anaf, e é uma direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, e o requerido é o presidente da Câmara Municipal de Regente Feijó, com a palavra o doutor Malheiros. Senhor presidente e doutor Anaf, eu percebo aqui que houve uma falha informática, essa é que é a verdade. Então, apesar da vista de Vossa Excelência, eu pediria para retirar de pauta para fazer o conserto. Ok. Assim fica decidido, retirado de pauta. Obrigado, doutor. Próximo é o 56 da pauta, é uma direta de inconstitucionalidade relatada pelo desembargador Ferraz de Arruda, que tem o voto 37683. E quem pediu o adiamento foi o desembargador Evaristo dos Santos. Com a palavra, o doutor Ferraz de Arruda. Eu pedi a palavra porque eu não tinha
manifestado nada com respeito a esse voto. É uma direta de inconstitucionalidade, Lei 14.130 de 2018, do município de Ribeirão Preto, que dispõe sobre a reposição asfáltica ou danos causados ao patrimônio público após serviços realizados por empresas prestadoras de serviços públicos. Norma que, ao estabelecer obrigação típica dos contratos limitativos, invade competência do chefe do Executivo para legislar especificamente sobre serviços públicos, inconstitucionalidade declarada, ação procedente. Eu só queria observar que eu tinha mandado ao órgão especial um voto em que eu estava julgando improcedente a ação. Mas, na segunda-feira, logo pela manhã, visitando a pauta do órgão especial, revejo também os meus votos. E daí, pensando sobre essa questão, eu entendi mudar o ponto de vista de improcedência para a procedência, entendendo que, no caso, é serviço público. O desembargador Evaristo dos Santos havia pedido vista, eu nem sabia que ele havia pedido de vista, vim saber através da pauta que ele havia pedido vista. E mandei o voto para ele na segunda-feira, lá pelas 2h30, 3h da tarde. E ele tem um voto, estava divergindo quanto à improcedência da ação. Portanto, agora ele está convergindo, mas por fundamentação diversa. E já me antecipando a posição dele, eu entendi que dispõe sobre a reposição asfáltica, a lei fala em reposição asfáltica por quem abriu o buraco tem que pôr o asfalto. Ou reparação de danos causados ao patrimônio público. Essa conjunção adversativa separa as duas orações. Ou seja, reposição asfáltica é uma coisa e reparar danos é outra coisa. Então, o que acontece? Eu analisei a lei apenas pela questão da prestação do serviço público de reposição asfáltica, que é serviço público. Portanto, a lei é inconstitucional sobre esse aspecto. Não analisei sobre a questão da reposição, da reparação dos danos causados ao patrimônio público, porque entendi que só basta a inconstitucionalidade da reposição asfáltica, que é o objeto da lei, e a reparação de danos sendo uma consequência disso, não haveria por que eu examinar a questão da reposição dos danos causados ao patrimônio público após os serviços realizados. E o eminente desembargador Evaristo dos Santos, com a sua natural inteligência, disse em seu voto que a lei é inconstitucional, resumindo, e me corrija se eu estiver errado, desembargador, que danos causados ao patrimônio público trata-se de ato ilícito regido pelo Código Civil e que, portanto, não pode a lei municipal dispor sobre matéria de legislação federal específica. Então, com respeito à expressão ou reposição dos danos causados ao patrimônio público, também estou de acordo que ela, evidentemente, é um tema de direito civil e que, portanto, ela é inconstitucional também essa reposição. Mas só esclarecendo que for uma questão de adendo, entendi que estavam consignados, não havia necessidade de analisar essa reposição de danos. Senhor presidente, é como voto. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao doutor Evaristo dos Santos. Eu já vi, como relator e desembargador Rádio Arruda, havia pedido vista porque tinha vislumbrado um possível vício de competência nos termos, porque a lei realmente é pessimamente redigida, mal dá para entender o que ele queria dispor o legislador. É bem complicado. Mas,
mesmo com todo o respeito, né, ao desembargador Ferraz de Arruda, eu verifico que talvez não fosse o caso de reconhecer o vício de iniciativa, porque quem que poderia... quem é que vai reparar? Quem vai repor asfalticamente? Eu tive a intenção, o que eu percebi, o que entendi da lei foi que ela estava obrigando as concessionárias de empresas de telecomunicação, gás, energia e qualquer outro serviço público, não só municipal, mas federal ou estadual, a essa reposição asfáltica ou a imposição de danos causados, o que, em termos de vício de iniciativa, também não refogeria, porque vício de iniciativa viria se limitasse ao serviço público municipal. Mas aqui a regra seria mais ampla. Seria uma obrigação, as concessionárias de serviço público, telecomunicações, gás e energia são de natureza, telecomunicações e energia são de natureza federal, e de gás é de natureza estadual. Como obrigar essas empresas, o prefeito obrigar as empresas a fazer isso internamente, né? Quer dizer, me pareceu, a redação da lei me causou espécie nesse sentido. Daí o porquê eu identifiquei tanto um vício de uma regra de responsabilização civil por ato ilícito, certo? E o que apagaria a lei por inteiro, mas por um vício de competência legislativa e não vício formal de iniciativa, com todo o respeito. São essas as ponderações que eu faço aos colegas. Me pareceu mais abrangente nós entendermos que a lei dispôs sobre o que não podia dispor diretamente, certo? E, com isso, anulá-la, do que termos que adequar, né? A concessionária de telecomunicações, estaria o prefeito podendo obrigá-la a repor a asfáltica, a fazer a reposição asfáltica, mas ela é uma entidade do governo federal. Como é que a lei municipal ia sobrepor-se às regras federais? E haveria, efetivamente, se imiscuir nos contratos de concessão. Quer dizer, foi uma tentativa de apaziguar e de evitar, vamos dizer, pontos falhos ou dificuldades de sustentação. Com todo respeito, é a proposta que eu coloco aos nobres colegas para que estou aberto à discussão. Não firmo possivelmente que, se optarem por uma solução anterior, como foi proposto pelo doutor Augusto, também concordo. Eu acho que o importante é tirar do mundo jurídico esse absurdo. Tá certo. Eu agradeço a manifestação e passo a palavra ao doutor Ferraz de Arruda. Senhor presidente, eu pensei a respeito disso, mas como são aqui, diz a lei municipal tal, dispõe sobre após serviços realizados por empresas de telecomunicações, gás, concessionária de energia ou qualquer outro serviço público. Embora sejam empresas, umas estaduais, outras federais, mas o fato é que há um contrato que é assinado pela prefeitura. Esse contrato tem cláusulas, outras específicas do município. E não vejo aí incompetência do município de legislar pelo Executivo e estabelecer que quem abre o buraco, a concessionária que abre o buraco, tem que tapar. Não vejo invasão de competência, já que é contrato. E não estamos mudando nada com respeito à competência, à finalidade, aos pressupostos da empresa pública, simplesmente estabelecendo uma obrigação, que é a prestação de serviço para a reposição. Quem abriu o buraco, que tape. Então, não vejo essa solução. Então, a solução que eu entendi é essa, é serviço público, portanto, é inconstitucional. E, concordando também na parte com o doutor desembargador Evaristo dos Santos, com respeito à expressão reparação de danos, que diz respeito ao direito civil. E como é que fica? E a ação procedente. E aí, doutor Getúlio declara voto? Daí, se for o caso, declara voto vencedor, né? Assim fica? Sim. Agora, eu gostaria de saber se acompanham a fundamentação do doutor Augusto ou a minha fundamentação. Tá certo. Então, vamos votar. Eu vou votar doutor Getúlio e doutor Ferraz de Arruda. Cada um. O relator e divergência, fica mais fácil. Deixa eu escolher os votos. Doutor Arthur. Divergência. Doutor Pinheiro Franco. Divergência da Taveira. Doutor Xavier de Aquino. Divergência. Doutor
Doutor Malheiros. Divergência. Doutor Moacir Pérez. Com o relator, Datavênia. Doutor Evaristo dos Santos. Perdão. Doutor Salete. Uma divergência, senhor presidente. Doutor Cascone. Também. Doutor Sartorelli. O relator, Datavênia. Doutor Salles Rossi. Eu está. Doutor Anaf? Não, doutor Anaf. O relator. Doutor Álvaro Passos. Com o relator, senhor presidente. Doutor Beretta da Silveira. Divergência. Doutor Antônio Celso Aguilar Cortes. Com a divergência. Doutor Alex Zilenovski. Divergência, Datavênia, presidente. Doutor Geraldo Wollers. Datavênia, relator. Doutor Elcio Trujillo. Divergência. Doutora Cristina Zucchi. Como o relator Datavênia. Doutor Ademir Benedito. Com o relator, presidente. Doutor Silveira Paulino. Com o relator. E eu não votei ainda, eu voto com o relator. Datavênia. Onze a 10 pela divergência. Então, o acordo fica com o doutor Evaristo e o doutor Ferraz de Arruda declara. É VU pela procedência. Né? VU. Mas com a divergência da fundamentação. O próximo é o 60 da pauta. Mandado de Segurança de São Paulo. Doutor Malheiros tem o voto 38631. Impetrante Franciele de Cássia Vieira da Silva, impetrado governador do estado de São Paulo, e o diretor pessoal da Polícia Militar. Com a palavra o doutor Malheiros. Senhor presidente, aqui é aquele mandado de segurança que vem impetrado contra o governador do estado de São Paulo, visando garantir nomeação dos impetrantes decorrente de sua aprovação em concurso público para o cargo de oficial administrativo da Polícia Militar do estado de São Paulo, obtendo a 24ª colocação em concurso público que previa a existência de 2.320 vagas. É aquele caso de sempre. E doutor Anaf? Eu acho que teve mais um erro de informática aqui, porque não é contra o governador, a ação foi proposta contra o diretor de pessoal e o juiz simplesmente determinou a remessa ao órgão especial. Nós já julgamos aqui, tem do senador Geraldo Wollers, eu cito, tem mais um outro, de remeter a vara. Então, com todas as vênias, não tem mérito a ser apreciado aqui, porque o governador não está no polo passivo. Tá? O juiz simplesmente remeteu. Nós já julgamos isso de outra vez. Então, eu estou propondo o retorno dos autos à 4ª Vara da Fazenda Pública da capital, ponto. Pela fundamentação elecada. Doutor Malheiros. Eu realmente não percebi isso e dou toda a razão para o doutor Anaf. Não sendo contra o governador, pediria que Vossa Excelência ficasse com o acordo. Então, todos de acordo, não é? Retorne os autos. Qual a vara, doutor Anaf? 4ª Vara, né? 4ª Vara da Fazenda Pública. Bom, encerramos os julgamentos de hoje e para a próxima sessão teremos 44 novos. Agradeço a participação dos eminentes embargadores, dos nossos servidores e do público que ainda se encontra aqui. Muito obrigado. Declaro encerrados os trabalhos. Agradeço os nossos eminentes procuradores de justiça.